Olá! Este é um convite para uma jornada de conhecimento e fé. Sejam bem-vindos ao nosso estudo, onde desvendaremos os mistérios da Bíblia para aprofundar sua compreensão. Você já se perguntou quem eram os fariseus, os saduceus ou os zelotes? Já sentiu confusão ao se deparar com tantos nomes no Novo Testamento? Hoje vamos simplificar e categorizar cada grupo que interagiu com Jesus Cristo, proporcionando uma visão mais rica e contextualizada do período bíblico. Com base nas Escrituras, exploraremos a origem, as crenças e o papel de cada um desses grupos. Prepare-se para uma imersão que transformará sua leitura do Novo Testamento. Começaremos pelos fariseus, o grupo mais numeroso e influente na sociedade judaica da época de Jesus. O termo fariseu deriva de um verbo hebraico que significa separar ou dividir, refletindo seu status de povo separado. Sua origem remonta ao período dos Macabeus, surgindo como uma resistência aos costumes helenísticos por meio de uma observância rigorosa da lei de Moisés. Contudo, a marca distintiva dos fariseus era a importância que atribuíam à tradição oral, que para eles era tão ou até mais relevante do que a lei escrita. Eles eram firmes em suas crenças na providência divina, na responsabilidade moral do homem, na ressurreição dos mortos, na existência de anjos e demônios, e na esperança de um juízo final com recompensa eterna para os justos. Jesus, no entanto, os criticou severamente. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele os compara a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. A crítica de Jesus recaía sobre a hipocrisia, o legalismo e o orgulho que os levavam a impor fardos religiosos pesados sobre o povo, enquanto eles próprios não os cumpriam. A lição bíblica é clara: a religião sem o amor e a misericórdia é vazia. O que Deus busca é a pureza do coração. Em seguida, apresentamos os saduceus. Este era um partido religioso e aristocrático, composto majoritariamente por famílias sacerdotais, e o sumo sacerdote frequentemente pertencia a este grupo, conferindo-lhes vasta influência política e religiosa. O nome provavelmente deriva de Zadok, o sumo sacerdote dos reinados de Davi e Salomão. Diferentemente dos fariseus, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco como escritura de autoridade suprema, rejeitando veementemente as tradições orais. Suas crenças divergiam drasticamente em pontos fundamentais. Defendiam o livre-arbítrio total, em detrimento da providência divina, e rejeitavam a doutrina da ressurreição dos mortos, a existência de anjos e a vida após a morte. Para eles, a recompensa ou punição divina ocorria exclusivamente nesta vida terrena. Apesar de suas diferenças com os fariseus, os saduceus frequentemente se aliavam a eles em oposição a Jesus, embora por motivações distintas. Enquanto os fariseus viam em Jesus uma ameaça à sua religiosidade hipócrita, os saduceus o consideravam uma ameaça às suas posições de influência e fontes de lucro. Marcos capítulo 12, versículos 18 a 27, narra o confronto de Jesus com os saduceus sobre a ressurreição, onde ele declara que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. A Bíblia nos ensina que há uma vida após a morte e que a fé se estende para a eternidade. Os essênios formavam uma comunidade religiosa judaica, muito ativa no tempo de Jesus, embora não citada diretamente no Novo Testamento. Viviam em comunidades espalhadas, mas principalmente em colônias no deserto próximas ao Mar Morto, onde desenvolveram um estilo de vida comunitário baseado na abdicação de bens materiais, estrita observância da lei cerimonial e celibato, embora algumas comunidades reunissem pessoas casadas. Acreditavam que mantinham a verdadeira adoração a Deus, pois consideravam a adoração judaica em Jerusalém corrompida. Seus escritos, como os manuscritos do Mar Morto, revelam um dualismo pronunciado entre luz e trevas. Embora Jesus não tenha interagido diretamente com eles, a busca por uma vida de pureza e dedicação a Deus ressoa em sua mensagem. Contudo, Jesus veio para o mundo, para transformar a sociedade, e não para se isolar dela.
A Bíblia nos chama a ser luz no mundo, a levar o Evangelho a todas as nações, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 19. Em seguida, os zelotes representavam um grupo judaico nacionalista que lutava contra o domínio romano. O nome zeloso reflete sua paixão fervorosa pela independência nacional. Com origem nas ideias revolucionárias de Judas, o Galileu, eles desenvolveram uma teologia da guerra santa, acreditando que Deus exigia de seu povo uma luta ativa contra os opressores. Qualquer compromisso com Roma era visto como traição à aliança divina. Suas estratégias incluíam sabotagens e ataques coordenados, visando a quebra da opressão. Curiosamente, Simão, um dos 12 apóstolos, era conhecido como o Zelote, conforme Lucas capítulo 6, versículo 15. Isso demonstra a capacidade de Jesus de transformar o coração e redirecionar o zelo humano para os propósitos do reino de Deus. O erro dos zelotes foi distorcer a visão do zelo pelo Senhor. A mensagem bíblica é que o verdadeiro zelo pelo Senhor não se manifesta em violência, mas em obediência, amor e testemunho pacífico, buscando a justiça do reino de Deus. Os escribas, originalmente copistas e secretários, evoluíram para se tornarem intérpretes especializados da lei mosaica e das tradições judaicas, sendo conhecidos como mestres ou doutores da lei. Dedicavam anos ao estudo das escrituras e das tradições orais, desenvolvendo uma impressionante competência técnica. Muitos escribas pertenciam ao partido dos fariseus e também faziam parte do Sinédrio. Suas funções incluíam ensinar nas sinagogas, resolver disputas legais e preservar as tradições. Os evangelhos frequentemente os mencionam em conflito com Jesus, que condenava a hipocrisia e o formalismo exterior que estimulavam. Jesus os acusou de atar fardos pesados e difíceis de suportar. Mateus 23, 4, enquanto eles mesmos não os ajudavam. No entanto, alguns escribas vieram a crer em Jesus, como vemos em Marcos capítulo 12, versículos 32 a 34. A verdadeira sabedoria não reside apenas no conhecimento da lei, mas na sua prática com amor e humildade, e em reconhecer a Jesus Cristo como a plenitude da lei e dos profetas. Agora, os publicanos. Estes eram os cobradores de impostos ou taxas alfandegárias em favor dos romanos. O sistema de arrecadação favorecia práticas abusivas, pois os coletores eram motivados a extrair o máximo possível. Socialmente, os publicanos enfrentavam a rejeição de seu próprio povo, sendo considerados traidores e colaboradores dos opressores romanos. Eram excluídos das sinagogas e desprezados. A atitude de Jesus em relação aos publicanos chocou profundamente seus contemporâneos. Ele comeu com eles, aceitou Mateus, um publicano, como discípulo, conforme Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13, e os usou como exemplos positivos em suas parábolas, como a do fariseu e o publicano, em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, onde o publicano humilde é justificado. Esta inclusão radical demonstrava que o reino de Deus estava aberto mesmo àqueles considerados além da redenção pela sociedade religiosa. A Bíblia nos ensina que a graça de Deus alcança a todos, independentemente de sua posição social ou reputação. Os herodianos eram apoiadores da dinastia de Herodes, formando um grupo político sem motivação religiosa, favorável à aliança do governo judeu com Roma. Sustentavam interesses políticos e econômicos, unidos pela convicção de que a estabilidade e prosperidade dependiam da manutenção do sistema estabelecido sob proteção romana. Composto por membros da elite urbana, comerciantes prósperos e funcionários administrativos, viam na família de Herodes uma garantia de ordem e progresso. Na Bíblia, os herodianos são mencionados como opositores do ministério de Jesus. Em algumas ocasiões, uniram-se a outros grupos, como os fariseus, para persegui-lo. Em Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17, Jesus respondeu a uma armadilha deles e dos fariseus, declarando: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Essa resposta brilhante desarmou seus adversários. A mensagem bíblica é que nossa fidelidade primária é a Deus.
Embora devamos respeitar as autoridades terrenas, nossa lealdade maior é ao reino de Deus e aos seus princípios. Os samaritanos representavam uma comunidade étnica e religiosa complexa que habitava a região de Samaria. Sua origem remonta ao período assírio, quando deportações e reassentamentos populacionais criaram uma população mista e sincrética. Nos tempos do Novo Testamento, eram monoteístas, considerando apenas o Pentateuco como escritura genuína e o Monte Gerizim como o autêntico local de adoração, não Jerusalém. Também esperavam a vinda de um Messias. As relações entre judeus e samaritanos eram de hostilidade mútua e evitação social. Contudo, Jesus não compartilhou dessa hostilidade. Pelo contrário, ele ministrou ativamente aos samaritanos. Em João, capítulo 4, ele conversa com a mulher samaritana, revelando-se como o Messias. A parábola do bom samaritano em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, é um exemplo vívido de que o amor ao próximo não tem barreiras étnicas ou religiosas. O Evangelho é para todos os povos, e o verdadeiro amor cristão transcende preconceitos. Os galileus formavam uma população regional de judeus que vivia na Galileia. Nos textos bíblicos, são mencionados como pessoas simples, nacionalistas e, em alguns casos, um tanto incultas. A Galileia beneficiava-se de solo fértil e clima favorável, e a proximidade com rotas comerciais expunha os galileus a influências culturais diversas. Politicamente, mantinham uma tradição de resistência, sendo berço de várias revoltas anti-romanas. Religiosamente, embora seguissem o judaísmo ortodoxo, eram frequentemente vistos com suspeita pelos judeus da Judéia. Jesus cresceu na Galileia e era identificado como um galileu, assim como a maioria dos seus discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, registra como muitos ficaram admirados no Pentecoste diante de um grupo de galileus falando sem dificuldade várias línguas estrangeiras. Isso demonstra que Deus não escolhe os sábios ou poderosos do mundo, mas os simples e humildes para confundir os soberbos. Os gentios eram os não-judeus, constituindo a vasta maioria da população no mundo mediterrâneo do primeiro século. Para os judeus, o termo gentil funcionava como uma categoria religiosa, distinguindo entre aqueles que adoravam o Deus de Israel e aqueles que seguiam outros sistemas de crença. A religiosidade gentílica caracterizava-se por pluralismo e sincretismo. A tradição profética israelita já apontava para a participação dos gentios na herança do Messias, que traria salvação até os confins da terra. Durante o ministério de Jesus, ficou claro que a divisão entre judeus e gentios deveria ser removida. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 16, que através da obra redentora de Cristo, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada, formando um só povo na Igreja de Cristo. A salvação é para todos os povos, línguas e nações, e o Evangelho transcende todas as barreiras. Por fim, os Nicolaítas, um grupo que surgiu após o tempo de Jesus, durante o período apostólico e da Igreja primitiva. Procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro Evangelho, objetivando corromper a Igreja de Cristo. Mencionados apenas 2 vezes no livro do Apocalipse, capítulo 2, é enfatizado que Deus odiava suas obras. Os cristãos de Éfeso foram elogiados por Jesus por detestarem as práticas dos nicolaítas, enquanto os crentes de Pérgamo foram repreendidos por tolerarem seus ensinos. Muitos eruditos consideram que os nicolaítas formavam uma seita gnóstica que tentava se infiltrar nas comunidades cristãs. No Apocalipse, Jesus estabeleceu um paralelismo entre os nicolaítas e Balaão, um corruptor de Israel no Antigo Testamento. Os nicolaítas buscavam lançar tropeços entre os cristãos através de falsas doutrinas, induzindo-os à imoralidade e à participação de banquetes pagãos. A Bíblia nos adverte sobre a necessidade de discernir e rejeitar falsos ensinamentos, e a Igreja deve permanecer fiel à doutrina de Cristo, detestando o mal e buscando a santidade. Vimos como cada um desses grupos, com suas peculiaridades e crenças, formava o cenário vibrante e complexo do tempo de Jesus. Desde os zelosos fariseus até os marginalizados publicanos,
Cada um tinha seu papel e sua interação com o Messias. Compreender esses grupos não é apenas conhecimento histórico, mas aprofunda nossa leitura do Novo Testamento, revelando as nuances dos ensinamentos de Jesus e o contexto dos desafios da igreja primitiva. Esperamos que este estudo tenha sido edificante e enriquecedor para sua fé. Que a paz de Cristo esteja com você. Finalizamos aqui nossa exploração. Agradecemos sua atenção.